Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerry e nós começaremos então a nossa quarta aula de ciências para os alunos do quinto ano. Eu sou professor aqui da Rede de Palmas, da Escola Margarida Lemos, e é um prazer estar com vocês novamente para mais uma aula de ciências. Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre os movimentos da Terra, as consequências desses movimentos e introduzimos sobre o estudo da Lua. Hoje, nesta aula, nós continuaremos a estudar um pouco mais sobre o satélite natural da Terra. A Lua tem características muito interessantes e muito importantes para nós estudarmos e sabermos mais. O tamanho da Lua, por exemplo, é de 3.475 quilômetros de um lado dela até o outro. Então, de um lado da Lua até o outro lado, mede-se 3.475 quilômetros. Isso comparado ao tamanho da Terra, é mais ou menos um quarto do tamanho da Terra. Então, precisa de 4 luas para dar uma Terra. A distância da Terra até a Lua é de 384.403 quilômetros, né? Para você ir, se você fosse possível, ir de carro aqui da Terra até a Lua a uma velocidade mais ou menos de 100 km por hora, demoraria mais ou menos 3.800 horas de carro. Isso significa mais de meio ano para viajar da Terra até a Lua, se nós fôssemos a uma velocidade de 100 km por hora. Já com as naves espaciais, essa distância é feita em 70 horas, a uma velocidade mais ou menos de 5.500 km por hora. Para a gente ter mais ou menos a ideia dessa distância, a distância da Terra à Lua é como se nós tivéssemos 11 luas entre a Lua e a Terra, né? Então essa distância ela é bastante grande. Quando a gente olha a Lua, não imagina que seja tanto, mas a Lua está bastante longe da Terra. A estrutura ou a composição da Lua é um pouco parecida com a estrutura da Terra. A Lua ela possui crosta, ela possui manto e ela também possui núcleo. No núcleo da Lua, ele tem uma parte sólida e uma parte líquida, assim como a Terra também. E esse núcleo ele é muito rico em ferro. Já o manto, que é a parte intermediária entre o núcleo e a crosta, ela é formada basicamente de outros minerais e gases, como o magnésio, o ferro, o silício e o oxigênio, que nós temos em mais abundância aqui na Terra. Já a crosta lunar, né, que é a parte mais externa da Lua, ela é formada de oxigênio, silício, magnésio, ferro, cálcio, alumínio e outros materiais. A origem da Lua ainda não é um fato definido, mas estudos apontam que a Lua surgiu a partir da colisão da Terra com um outro objeto, mais ou menos do tamanho de Marte, ou um pouco menor do que a Terra, e dessa colisão gerou uma grande explosão e liberou muitas partículas no espaço. Essas partículas se juntaram e se fundiram e formaram o que hoje nós conhecemos como a Lua. Isso aconteceu provavelmente há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, isso lá no começo do universo. Como nós vimos na aula passada, a Lua possui 4 fases. E essas fases, o que são? São as mudanças de iluminação da Lua que nós observamos daqui da Terra. Então, nós vimos na aula passada que, com o movimento da Lua em torno do Sol, uma pessoa então observa a Lua com iluminação diferente. Então, essas fases, elas demoram, essa mudança de fase demora mais ou menos entre 7 e 8 dias. A primeira fase da Lua, então, como a gente viu na aula passada, é a fase da Lua nova. É quando a Lua está entre o Sol e a Lua. E a parte que nós observamos da Lua é a parte escura. Essa fase, nós observamos o aparecimento da Lua mais ou menos em torno das 6 horas da manhã
até as 18 horas. Então, é uma fase da Lua que nós vemos na maioria do tempo durante o dia, porque a Lua nessa fase, ela nasce no horizonte em torno de 6 horas e se põe às 18. E é nessa fase, então, que pode ocorrer os eclipses solares, quando a Lua passa em frente da Terra e projeta sombra sobre a Terra, escondendo o Sol em uma parte do planeta. A segunda fase da Lua, então, é a fase da Lua crescente. É quando a Lua está na lateral da Terra, ou do lado da Terra em relação ao Sol. A Lua, nessa fase, nasce em torno do meio-dia e se põe à meia-noite, aproximadamente. Isso muda de dia para dia. E nós vemos a Lua em formato de C, porque essa parte que está iluminada da Lua está virada para o lado oeste. Então, a gente olha para a Lua e vê um C. E para recordar, para ficar mais fácil quando a gente for olhar a Lua, o C de crescente, porque a Lua, a iluminação da Lua, que estava totalmente escura, está crescendo nesse movimento da passagem da Lua nova para a Lua crescente. A terceira fase da Lua, então, é a fase da Lua cheia, quando a Lua está do outro lado da Terra e a Terra está entre o Sol e a Lua. Nessa fase, então, nós observamos a Lua totalmente iluminada e a Lua, geralmente, nessa fase, nasce às 6 da tarde e se põe às 6 da manhã. Então, é a fase que nós vemos mais durante a noite, ao entardecer, e de maneira oposta. Quando o Sol está se pondo, a Lua está nascendo do outro lado. Nessa fase, então, da Lua cheia, é que pode acontecer os eclipses lunares, ou seja, quando a Lua fica escondida atrás da Terra, e aí a Terra encobre totalmente ou parcialmente a luminosidade da Lua. A quarta fase da Lua, então, é a fase da Lua minguante, quando a luminosidade da Lua, que estava totalmente iluminada na Lua cheia, começa a diminuir, né? E a Lua, então, ela se posiciona do lado da Terra novamente. Na Lua crescente, ela estava de um lado, na Lua minguante, do outro lado da Terra. E nessa fase, a Lua nasce em torno da meia-noite e se põe mais ou menos ao meio-dia. E isso vai mudando com o passar dos dias. Quando a gente olha para a parte iluminada da Lua nesta fase, a gente vê um D. Né? A parte iluminada forma um D, que vai diminuindo aos poucos até ficar cada vez mais magrinho, formando um fecha-parêntese. E esse D, então, pode nos ajudar a lembrar da fase, porque a Lua está diminuindo, está decrescendo ou minguando, né? Então, é a fase da Lua minguante. Quando a Lua está, por exemplo, na Lua nova, a Lua, então, vai fazer o movimento de revolução em torno da Terra. Mas a Terra, ela não está parada também. A Terra, ela está fazendo o seu movimento de translação. Então, quando a Lua começa o seu movimento, que vai passar da Lua nova para as outras fases, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante, e voltar de novo para a Lua nova, a Terra não estará mais no mesmo lugar. Então, quando a Lua começou o seu movimento, a Terra começou a andar. Quando a Lua vai chegar de novo no mesmo lugar, alinhado com o Sol, então a Terra já vai estar em outro lugar. O movimento de rotação da Lua, ele vai terminar antes do movimento que é chamado de lunação, ou movimento, ou o mês sinódico, também chamado. Então a Lua começou a fazer seu movimento em torno da Terra, a Terra se desloca, a Lua termina a sua rotação, aqui marcado em vermelho, mas ela só vai se alinhar com o Sol 2 dias depois. Então há uma diferença entre o movimento ou o mês sideral, que é o tempo que a Lua demora para dar uma volta em torno
da Terra, e o mês sinódico, que é o período de tempo que uma fase da Lua demora para se repetir. Então, a Lua nova só vai acontecer de novo quando ela estiver alinhada Sol, Lua, Terra. Então, vai demorar 2 dias a mais para completar, para voltar a ter uma nova Lua nova. Começou Lua nova aqui, terminou a rotação da Lua, mas o mês sinódico não completou, porque ela não se alinhou de novo com o Sol. Então, essa diferença ela acontece por causa do movimento de translação da Terra. Se a Terra ficasse no mesmo lugar, o movimento de rotação, o movimento de revolução da Lua seria, o mês sideral seria o mesmo, seria igual ao mês sinódico. Mas como a Terra se movimenta em redor do Sol também, há uma diferença entre o tempo que a Lua demora para dar uma volta, né, na Terra, e para ela completar uma fase. O movimento da Lua em torno da Terra causa algumas consequências no nosso planeta. Assim como a Terra tem gravidade ou campo gravitacional, a Lua também tem. A Terra, então, atrai tudo que está próximo de si para ela. E a Lua também atrai as coisas que estão próximas dela para a sua superfície. Então, nesse movimento que a Lua faz em torno da Terra, tanto a Terra atrai a Lua, como a Lua atrai a Terra. E uma das consequências dessa atração, como se fosse um imã da Lua sobre a Terra, é sobre as marés. A água dos mares, dos oceanos, ela é atraída para a Lua. Então, à medida que a Lua vai girando em torno da Terra, ela vai atraindo as águas, porque são a parte mais líquida e são atraídas para a Lua. Então, nesse movimento que a Lua faz em torno da Terra, as águas são atraídas para a Terra, para a Lua. Não só as águas deste lado, mas também as águas deste lado, por causa dessa força e da reação da Terra. Então, à medida que a Lua vai girando em torno da Terra, as marés vão se levantando, ou a água vai sendo puxada para a Lua. Ela não sai da Terra, porque a força da gravidade da Terra as mantém na Terra, mas ela sofre essa influência da força gravitacional da Lua. Existe também a força gravitacional do Sol. Então, quando a Lua e o Sol estão alinhados, então existem 2 forças gravitacionais puxando as águas, né, tanto a Lua como o Sol. E aí então as marés são mais altas quando a Lua e o Sol estão alinhados, tanto quanto estando a Lua de frente entre a Terra e o Sol, quanto quando a Lua está do outro lado, também alinhada com o Sol. Quando a Lua está ao lado da Terra, digamos que o Sol esteja aqui e a Lua está ali do lado. Então, a força das marés ela é menor, porque o Sol puxa as águas deste lado e a Lua puxa deste lado. Então, há uma anulação de forças, e aí as marés são mais fracas. Como a distância da Lua em relação à Terra é bastante grande, então a exploração do nosso satélite natural demorou bastante tempo, e a tecnologia para se chegar até a Lua, né, foi sendo criada, né, a partir desse sonho que as pessoas tinham de observar a Lua tão bonita no céu, quererem chegar lá. Então, houveram várias missões espaciais. Primeiro foram lançados equipamentos, satélites e sondas para observar o planeta, e depois, com o avanço das tecnologias, se conseguiu realmente levar pessoas para chegarem até o nosso satélite natural, a Lua. O primeiro pouso na Lua, o primeiro voo tripulado que chegou até a Lua e as pessoas desceram no solo da Lua aconteceu em 1969. O primeiro pouso aconteceu no dia 21 de junho de 1969.
O nome da nave espacial foi a Apollo 11. E o primeiro homem a pisar lá na Lua foi o Neil Armstrong, né? Um americano, né, da Agência Espacial Americana, a NASA, né, que levou essa tripulação até lá. Ficou um homem na espaçonave e 2 pessoas, então, desceram, né, num módulo lunar que pousou na Lua, né? O segundo homem que desceu depois do Neil Armstrong foi o Buzz Aldrin, né? Então eles passaram algum tempo lá, isso foi filmado e transmitido para o mundo inteiro, foi um grande evento que aconteceu neste ano de 1969. Mas tem gente que não acredita até hoje que o homem tenha chegado até lá, mas com base nas teorias, nas filmagens, nas provas, né, esse fato realmente aconteceu. Então, nós terminamos a nossa 4ª aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Não deixem de fazer as atividades da plataforma Palmas Homeschool. Lá vocês vão encontrar os textos explicando o que nós, né, vimos na aula de hoje, e também exercícios e vídeos que você pode aprofundar o seu conhecimento sobre a Lua e tudo que está relacionado com ela. Então, vejo vocês na próxima aula. Estude bastante. Caso vocês não consigam acessar pela internet esse material, vão até a escola e peguem o material lá que vai estar disponível, impresso, para vocês fazerem, responderem e levarem de volta. Não esqueçam que nós estamos na pandemia, mas as limitações que ela nos trouxe não pode fazer com que nós deixemos de estudar, deixemos de aprender, deixemos de crescer e adquirir mais conhecimentos. Então, aproveitem as ferramentas que vocês têm, as ferramentas que são dadas, e vejo vocês na próxima aula. Até mais.